Fala pessoal, tudo jóia? Eu sou o Vinícius da Synaxis e hoje eu vim aqui para falar um pouco sobre prontuário eletrônico. Bem, para que serve, quais são os tipos e basicamente como que funciona um prontuário eletrônico. Então vamos lá? Bem, a gente sabe, gente, que novas tecnologias de gestão de dados estão surgindo basicamente todos os anos, né? Para tornar o nosso trabalho muito mais eficiente e seguro. E apesar de ser uma área muito tradicional, a área da saúde, nela não é diferente. E uma dessas evoluções para a gestão de dados é o prontuário eletrônico. E ele realmente veio para modernizar a rotina dos consultórios, a rotina das clínicas, a rotina dos hospitais. E só para você ter uma ideia de como que os dados relativos aos prontuários eletrônicos hoje estão, o número de unidades no Sistema Geral de Saúde brasileiro que utilizam prontuários eletrônicos saltou de 82%, gente, em 2019 para mais de 88% em 2021. É um salto expressivo, né, 6% em 2 anos, mas mostra a velocidade do aspecto de adesão aos prontuários eletrônicos. Isso veio realmente para ficar. Mas aí a gente quer responder aqui, bem, quais são os tipos de prontuários eletrônicos que existem hoje no mercado? Qual que é basicamente a funcionalidade? E assim, como que eu vou saber, né, qual tipo de produto é mais indicado para a sua clínica, para o seu hospital, para a sua instituição de saúde? Então, acompanhe esse vídeo aqui que nós vamos falar sobre esses assuntos, tá joia? E vamos começar do básicozão mesmo. Bem, primeiro, o que é de fato um prontuário eletrônico? Você sabe? Gente, trata-se simplesmente de um software em que é possível você arquivar anotações médicas ou anotações dos seus pacientes, exames de imagem, exames laboratoriais e tudo assim de maneira segura, sabe? Em um só local. O prontuário eletrônico, ele é conhecido com a sigla de PEP ou PEP, que significa Prontuário Eletrônico do Paciente, que estamos vendo é uma ferramenta digital que veio de fato para substituir os velhos arquivos em papel. Os prontuários eletrônicos, logicamente, eles têm hoje amparo do Conselho Federal de Medicina e ele pode comportar ali uma infinidade de informações sobre o estado de saúde dos pacientes. Além disso, como falei há pouco, ele também serve para poder armazenar outros dados, como imagens, como exames laboratoriais e tudo aquilo que comporta ali o universo do paciente, né? Além disso, os prontuários eles permitem que você tenha a integração de dados com outras instituições de saúde. Então, às vezes o paciente é atendido numa clínica que tem um prontuário integrado com determinado hospital e com isso tem uma maior fluidez de dados, né? Bem, além do prontuário eletrônico PEP padrão, existe um outro modelo de prontuário eletrônico também, hoje no mercado, e aí eu falo no mercado do SUS gratuito, que é o chamado de PEC, que é o PSC, que é o Prontuário Eletrônico do Cidadão. Também, como o PEP, é um software médico, né, gratuito, que pode ser acessado pelo sistema do SUS, principalmente voltado então para atenção básica de saúde. Tá, mas dentre o prontuário eletrônico que a gente está falando aqui agora, quais que são as principais assim, diferenças, né, entre um prontuário eletrônico e um prontuário físico? Primeira, eu acho que é óbvia para todo mundo, não precisa nem da gente colocar muito, mas é que o prontuário físico é um arquivo em papel. Apesar de ser um arquivo em papel, ele é bastante acessível, não é à toa que está aí até hoje, é barato de ser utilizável, é fácil de se manusear e de certa forma tem também uma validade jurídica, uma vez que é ali um papel escrito, um papel timbrado e um papel carimbado. Em caso assim, de qualquer tipo de ação judicial ele tem validade. Só que no entanto, gente, todo mundo sabe, demanda um grande espaço de armazenamento, tempo de procura ali do paciente, né, checar, achar o prontuário do paciente é um tempo longo e isso de certa forma pode prejudicar a agilidade e qualidade do atendimento, principalmente em serviços que têm uma demanda muito grande, né? Além disso, o arquivo de papel ele pode se perder com o tempo, lhe comprometendo toda a qualidade das informações. E tem um entrave muito pesado no prontuário físico, que é a falta de padronização dos registros, né? E isso torna o dado difícil de ser comparado, difícil de ser checado, uma vez que ele é totalmente errático. Bem, em contrapartida, gente, o prontuário eletrônico ele tem várias vantagens. Por exemplo, agilidade, né? Você está dentro do computador ali, acessa rapidamente os dados que você precisa dos pacientes. E além disso, a questão da segurança dos dados, hoje muito em voga com a LGPD, né? A Lei Global
de tratamento de dados. E dentre as principais vantagens do prontuário eletrônico, gente, vou citar algumas. Bem, reduz o uso de papel, eliminando assim que é espaço físico dos locais que era destinado para arquivo, não tem mais aquela sala de arquivo. Permite integrar informações diversas com áreas e equipes. Com certeza oferece facilidade de acesso aos dados do paciente, porque está ali no computador, né? Você vai acessar com muita facilidade e de uma forma segura, porque o prontuário eletrônico, ele garante a segurança dos dados, uma vez que você tem um login, uma senha para poder acessar ali, né? E isso pode eliminar, assim, extravio, dano, furto de documento, tudo isso pode acontecer com o prontuário, que é um documento sério. Além disso, a gente permite com o prontuário ter uma informação, assim, muito facilitada dos dados do paciente, independente às vezes do local que a gente esteja. Às vezes você está em outra cidade, em outro estado, e você consegue ali acessar o seu prontuário eletrônico para ter dados relativos àquele paciente, né? E aí, sem contar que isso também reduz custo de armazenamento, né, e conservação, por exemplo, de arquivo, né? E como eu bem falei, mantém o sigilo da informação, uma vez que ele ali fica restrito por pessoas que têm a competência e que podem acessar aqueles registros e dados médicos de determinado paciente. Dentre isso que nós falamos aqui sobre prontuário eletrônico, quais que são principalmente os subtipos de prontuário eletrônico que existem hoje no mercado? Desde o mais simples até o pouco mais elaborado, vamos colocar assim. Bem, os prontuários eletrônicos, gente, eles podem ser prontuários eletrônicos que utilizam apenas dados locais, que é um prontuário que vai ter um servidor ali, local, em loco, para armazenar todos aqueles dados e gerenciar os acessos. E eles são basicamente assim, prontuários que ficam instalados em computadores e o acesso deles é, de certa forma, online, porém, eles não dependem da internet. Eles estão em um ponto fixo. Eles vão exigir ali, geralmente, um investimento para compra de sistema e depois você vai ter que pagar também para aquilo ser atualizado, uma vez que ele não está na internet, ele não tem essa atualização facilitada. E eu acho que a desvantagem desse prontuário está exatamente no acesso, porque como ele é local, né, se o profissional de saúde, o médico, por exemplo, estiver fora do consultório, ele com certeza não vai ter acesso remoto àquelas informações do paciente, o que pode, de certa forma, dificultar aí o traquejo com essas informações. Mas já existe um outro tipo de prontuário eletrônico, que é o modelo híbrido, né? Que esse modelo ele usa uma base local de dados, mas também mantém as informações dos pacientes arquivadas em nuvem. Dessa forma, assim, o acesso ele pode ser viabilizado por meio de um servidor e rede de internet. Já melhorou, né? E tem um outro tipo, gente, que ele aí vamos colocar o tipo mais aberto que tem hoje, o mais moderno, que é o prontuário eletrônico total em nuvem, né? Que aqui já a base de dados é tudo armazenada em um servidor na internet. Com certeza, isso viabiliza o acesso a qualquer custo, a qualquer hora, e ainda tem outras vantagens, por exemplo, de poder ser compartilhado por celular, né? Tem alguns, inclusive, que tem interface, por exemplo, de aplicativos. Então, esses são os 3 tipos de prontuários eletrônicos. E é interessante, pessoal, saber que os PEPs, ou os prontuários eletrônicos, né, geralmente eles estão inseridos hoje em conceitos modernos, que é o conceito da saúde 5.0. E estar nesse conceito significa que o sistema oferece alguns recursos e benefícios que são próprios e interligados ao conceito da saúde 5.0. E eu vou destacar aqui alguns, tá, para a gente saber. Primeiro é a gente ter uma integração, por exemplo, entre módulo de consultório, módulo de assistência médica e os módulos, por exemplo, que são utilizados por outros profissionais, como, por exemplo, os profissionais de enfermagem. A visualização ali do prontuário permite uma subdivisão em abas, que permite ao profissional organizar melhor aqueles dados, né? Ali medicamentos, evolução, etc. Além disso, os próprios medicamentos eles podem ser catalogados no sistema, como também todas as doenças que a gente tem hoje na classificação internacional de doenças, né? Que é o conhecido como CID. Aquilo ali tudo é acessível dentro do prontuário. Sem contar, assim, o que a gente colocou aqui no vídeo como um todo, que é o histórico do paciente, né? Ele pode ser todo visto ali dentro de uma única tela, você não precisa de ficar trocando de tela, procurando o histórico do paciente. É um sistema que permite armazenar diversos tipos de modelos de documento, não só o registro ali do prontuário, mas também
exames, como também uma tomografia, um exame de imagem, o que torna com que essa comunicação, essa dinâmica, o fluxo do atendimento, do trabalho, seja muito mais fácil, né, agilizada, vamos colocar assim. E ele permite com que você dê continuidade ao atendimento clínico, né? Porque essas informações que estão ali dentro do prontuário eletrônico, elas são armazenadas por um tempo ilimitado. Elas não têm um prazo de validade. Garante a longitudinalidade do atendimento do paciente. Além disso, a gente bem falou, né? Aqueles principalmente de modelo híbrido, de momento em nuvem, eles permitem um acesso remoto ao sistema, né? Em caso, por exemplo, assim, de uma viagem, de uma emergência ou algum tipo de compromisso profissional, a gente sempre tem acesso ali. E, claro, integra as equipes. Por exemplo, a equipe médica, a equipe de enfermeiros, a equipe de fisioterapeutas, a equipe de nutricionistas, de serviço social, de terapeutas ocupacionais, todas elas conseguem estar ali junto do prontuário. E além disso, né, os prontuários eles emitem alertas sobre o paciente. Por exemplo, o paciente é alérgico a algum medicamento ou alguma determinada substância, o paciente cirúrgico, ele é alérgico a iodo, e isso tudo está agregado nesse conceito de saúde 5.0, tá? Bem, sobre isso, gente, sobre os prontuários eletrônicos e suas regulamentações, saiba que desde 2002 o Brasil já conta com uma regulamentação sobre prontuário eletrônico. Na época, né, existia-se a resolução 1638, uma resolução do CFM, que trouxe ali uma série de medidas legais para organizar e padronizar todo esse sistema de prontuários eletrônicos. Já avançando um pouco em 2007, o próprio CFM traz a resolução de número 1821, que regulamenta os sistemas de digitalização, guarda e manuseio dos prontuários eletrônicos. Então é uma evolução daquela antiga resolução de 2002. E com isso, ele autorizou também a substituição dos arquivos de papel por digitais e também a troca e o compartilhamento de informações entre instituições de saúde. Já foi um avanço desde 2007, mas ainda caminhamos um pouco mais. E em 2013, né, tivemos uma outra resolução do Conselho, que é a resolução de número 2056, que implementou diversas medidas para a organização dos dados referentes ao tratamento desses pacientes, né? Então foi mais algo relacionado à organização de dados. E já em 2017, agora mais recente, por meio do E-Saúde, o Ministério da Saúde, ele determinou que todas as unidades básicas de saúde adotassem o registro de dados dos pacientes através dos prontuários eletrônicos. Então, com certeza isso trouxe assim uma modernização para os ambientes públicos de saúde, né? Isso foi uma iniciativa muito interessante como principal medida para tornar esses ambientes mais digitais, ambientes mais modernos. E além disso, avançamos um pouco mais quando em 2018 o governo federal promulgou uma lei, que é a Lei do Prontuário Digital, que é a lei de número 13787. E com isso, né, gente, com essas regulamentações todas, o prontuário eletrônico tem algumas obrigatoriedades, né? Ele não é simplesmente um software ali de dados dos doentes, etc. E quais que são assim, as principais obrigatoriedades deles? Bem, a gente sabe aí que desde 2018, né, esse crescimento rumo à saúde digital no Brasil não parou mais, né? E essa nova lei que regulamentou o sistema de armazenamento de dados dos pacientes, relativo aí a todos os prontuários eletrônicos, ela colocou alguns pontos que foram muito importantes, né? E hoje é muito importante saber que todos os dados dos prontuários eletrônicos eles devem ser de acordo com esses avanços regulamentatórios, criptografados e assinados digitalmente. Isso tudo, gente, foram regras que estão aumentando a segurança dos arquivos, né? Permitindo um melhor gerenciamento eletrônico, tanto de dados ali sensíveis dos pacientes, quanto de documentos. E como eu disse anteriormente, tudo isso, gente, atentando à LGPD, que é a lei que está associada à proteção de dados pessoais ali. Assim, esses arquivos todos de papel tiveram um arcabouço regulamentatório, vamos colocar assim, para serem completamente substituídos por sistemas digitais. Isso garantindo para os pacientes sigilo, privacidade das informações, que é uma das fortes diretrizes aí do nosso sistema de saúde. Além disso, gente, por lei, os dados que são contidos dentro dos prontuários, eles são proibidos de serem reproduzidos sem a devida autorização do paciente. Então,
Você não pode compartilhar ou mexer naqueles dados se o paciente não te autorizar, porque afinal das contas os dados são dos pacientes. E como eu bem coloquei também, se acessá-los, só é permitido isso por meio de um login e de uma senha, não é qualquer pessoa que pode acessar. Como a gente bem falou, é o próprio CFM, o Conselho Federal de Medicina, né, por meio ali dos seus órgãos regionais, os seus CRMs, né, que estão hoje autorizando, regulamentando, né, a implantação do prontuário eletrônico em todo o país. Então é um serviço hoje que tem regulamentação pelo CFM e pelos CRMs. Com isso, né, todo esse processo de digitalização de dados dos pacientes tem que ter uma assinatura digital certificada, principalmente pela infraestrutura aí de chaves públicas brasileiras, que a gente sabe que é o ICP Brasil. E essas medidas todas, gente, elas vêm sendo aprimoradas desde aquela primeira ali resolução, que foi uma resolução aprimorada da de 2002, que é a 1821 de 2007. E obrigatoriamente, pessoal, o prontuário eletrônico ele tem que trazer, tá, o nome, o número de CRM do profissional, o endereço, a identificação do paciente, o número legal do documento do paciente, né, o registro de qualificação de especialista do profissional que está atendendo aquele paciente, que é o chamado RQE. E se houver assinatura, né, RQE, e a assinatura digital do médico, com data e hora do local do atendimento.